Bom dia, meus amigos, meus amados, meus irmãos. É com uma alegria muito grande que estamos aqui, mais uma vez, no início dessa manhã, para juntos nós estudarmos mais um pouquinho da palavra de Deus, né, sobre o que está no manancial de hoje, do dia 26 de janeiro, escrito pelo pastor Judiclei Santos. E nós estamos aqui muito felizes e estamos com o nosso coração em festa, porque toda vez que nós pegamos a palavra de Deus e para que Ele venha falar conosco através da sua palavra, porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, Ele está falando conosco. Então, nós estamos nesse início de dia para escutar o que Ele tem para nos dizer, ou alguma coisa que Ele precisa nos alertar, algum conselho que Ele precisa nos dizer, algum modo de viver onde precisamos estar sendo mais vigilantes, né? E hoje o salmo que nós vamos estudar hoje é um salmo extremamente conhecido. É o Salmo 1, né, que diz o justo e os ímpios. É um salmo bem pequeno, ele só tem 6 versículos, mas ele é de uma profundidade espiritual muito grande. Então, primeiramente, eu quero agradecer a irmã Cirene por mais uma vez estar tendo essa oportunidade maravilhosa de estar aqui para poder partilhar junto com os irmãos, né, um pouco da palavra, e agradecer ao nosso pastor pela confiança. E eu quero dizer que hoje é um dia muito festivo na minha família. Eu também quero render graças a Deus, porque hoje a minha filha Aline está completando 26 anos de casada com o Leonardo, e eu louvo a Deus, porque desde que eles tinham 15, 16 anos, eles namoram, eles se conheceram num retiro de carnaval na igreja e se casaram e já estão 26 anos casados e são os pais do Samuel. Como os irmãos, alguns já sabem, né? Samuel quer dizer aquele que é pedido a Deus. Então, já vamos começar o dia nesse culto de oração, né, no jardim de oração, pelo menos com o meu coração extremamente agradecido a Deus por essa bênção, né, e por muitas mais, porque para a glória de Deus, né, a Bíblia nos diz que todo dia a misericórdia dele, ela é renovada sobre cada um de nós. Então vamos fazer uma pequenina oração e vamos fazer o estudo de hoje, que tem por título Encontrando Prazer na Palavra de Deus. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por estarmos acordando nesse dia 26 de janeiro, Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar, porque tu tens de uma maneira poderosa feito dia a dia um cuidado conosco, dado-nos um suporte tão grande, Senhor. O Senhor tem cuidado da nossa vida, cuidado da nossa saúde, o Senhor tem nos mostrado como caminhar, o Senhor tem feito que cada dia mais nós tenhamos o desejo de te servir, o desejo de viver de acordo com o desejo do teu coração. Nós temos cada dia mais, Senhor, o desejo de aprender através da tua palavra o que o Senhor quer para nós e que nós venhamos a dar continuidade naquela obra que o Senhor começou em nossas vidas, através do Espírito Santo, e que só estará terminada quando nós nos encontrarmos com teu Filho, quando ele vier nos buscar, Senhor. Ó Deus, muito obrigada
pela nossa Igreja Batista Central do Jardim Maravilha, pela vida do nosso pastor e sua família, por cada um dos irmãos, que nesse momento, Senhor, Tu estejas visitando cada lar, Tu conheces cada coração, Tu és aquele que não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, mas Tu conheces o que está lá no profundo do coração de cada homem. Então, o Senhor sabe, Senhor, como está o coração de cada irmão. Aquele que estiver enfermo físico, que o Senhor possa restaurar a saúde. Aquele que estiver enfermo espiritual, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa avivá-lo e ele voltar ao primeiro amor. Ó Deus, Tu conheces todas as necessidades que nós temos passado, familiares, os problemas que temos com filhos, os problemas que nós temos muitas vezes financeiros, mas tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti, porque a Tua palavra diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos preocupa, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso. Então, muito obrigada, porque sabemos que tudo que estamos enfrentando, nós não estamos enfrentando sozinhos. O Senhor está conosco e o Senhor vai providenciando e nos dando vitória através de vitória, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por esse dia tão lindo e Te digo, Senhor, nunca nos deixe sozinho, porque não permita que nós venhamos a soltar a Sua mão e venhamos a nos afastar de Ti, porque a Tua palavra diz que no final do tempo muitos apostatarão da fé. Senhor, que nós possamos ter uma fé firme em Ti, que nada nesse mundo venha a nos abalar a ponto de que nós venhamos sempre ser perseverantes para podermos receber a coroa da vida. Em nome de Jesus, o Teu Filho, pedimos perdão pelos nossos pecados e já Te agradecemos. Amém. Bem, eu vou ler o Salmo todo, porque ele é tão pequenininho, né? E como nós temos tido muitos visitantes através da live que fica gravada, e pode ser que algum não conheça o Salmo. Então, eu vou ler para os irmãos, que se encontra, como eu já disse, em Salmos 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, esse salmo, eles são 6 versículos, como eu já comentei, e ele é dividido em 2. 3 versículos, eles falam sobre o quê? Falam sobre os bem-aventurados, aqueles que vivem retamente diante de Deus. E os 3 últimos, eles falam sobre aqueles que não andam segundo a vontade de Deus, aqueles que se dispersam pelos caminhos, e vem tanto a bem-aventurança sobre aqueles que são fiéis a Deus, como vem o castigo de Deus sobre aqueles que não o querem. O Senhor Jesus, ele morreu para todos. Em João 3,16 diz que Deus deu o Filho para que todo mundo, o amor dele foi tão grande que o desejo dele, o amor dele é tão grande que ele continua
querendo que nós venhamos a aceitar a Jesus e venhamos a sermos salvos através do sacrifício de Jesus. Mas nós temos o livre-arbítrio. E, infelizmente, as pessoas, elas não aceitam o que Jesus quer fazer por ela hoje e o que ele já fez ontem. Ontem, né, digamos, foi quando ele veio ao mundo, morreu naquela cruz para que aquele sacrifício nos religasse a Deus. Hoje nós somos transformados através do Espírito Santo de Deus e cada dia mais na estatura do varão perfeito. E no futuro ele voltará para nos buscar. Futuro este que cada dia nós temos a certeza que está mais próximo, que cada dia nós olhamos para esse mundo e sabemos que o nosso Jesus está já às portas para vir nos buscar. Né? Então nós temos que estar aqui conscientes disso. Por isso a nossa necessidade de falar de Jesus sempre que pudermos. Ontem a Ana Paula usou uma frase que eu gosto muito, eu sempre uso muito quando eu estou dando aula, e ela disse assim, que um pastor, né, ele disse assim: eu sempre prego, eu sempre evangelizo. Se eu puder, eu abro a boca. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a nossa vida é uma Bíblia aberta. Por isso que o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, né? Ele é bem-aventurado. O nosso texto começa assim. O texto-chave é o versículo 2, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O manancial começa falando que no Salmo 1, o justo é conhecido, entre outras coisas, por seu prazer na lei do Senhor. O substantivo prazer acentua um desejo por algo valioso. O justo é alguém que aprecia a palavra de Deus e atribui a ela grande valor, tornando-se uma fonte de prazer para o seu coração. Seu deleite é tão intenso que o justo medita de dia e de noite na lei do Senhor. O homem bem-aventurado, ele é descrito em frases positivas, e nós vemos que a palavra bem-aventurado, ela está no plural no texto em hebraico, talvez para denotar a abundância de bênçãos que recaem sobre a pessoa que obedece a Deus. Olha que coisa linda, né? A gente sabe que nós, quando entregamos a nossa vida a Deus, começamos, né, a sermos trabalhados através do Espírito e vamos nos afastando daquilo que não agrada a Deus, nós sabemos que a nossa vida, ela vai tomando um outro rumo. Não que o justo e o injusto não sejam abençoados. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. As coisas que acontecem sobre todo o ser humano. Só que aquele que vive no caminho, né, de Deus, que ele não anda no caminho do ímpio, ele não para no caminho do pecador, ele não se assenta na roda do escarnecedor. Não é que a gente é de outro planeta, não. A gente vive nesse mundo e convive com essas pessoas e precisamos conviver com aquele que não é cristão, não é, entendeu? Por quê? Porque nós, através do nosso exemplo, da nossa maneira de ser, nós tendo oportunidade, nós vamos mostrando a ele a diferença de que é uma pessoa que vive de acordo com os mandamentos de Deus e aquela que tem uma vida dissoluta, que faz o que quer.
Nós temos que, nesse momento em que o nosso exemplo, ele é visto. É muito triste quando a gente escuta alguém falar assim: ah, fulano fez isso, isso. Ah, também para ser crente igual aquele, eu prefiro nem ir para a igreja, nem ser crente. As pessoas fazem o julgamento da nossa crença e não do ser humano. A gente sabe que, infelizmente, o ser humano erra. E as pessoas jogam logo a culpa, né, naquele que está na igreja, aquele que é seguidor de Jesus, e vai sempre como a culpa fosse de Jesus. Mas o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós seguirmos dentro de uma denominação, né, não quer dizer que aquela pessoa esteja salvo. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, existem muitas pessoas que precisam ser convertidas a Deus. Então, nós temos que ter o cuidado de sermos bem-aventurados, de termos o cuidado de nós estarmos nesse mundo, porque nós não somos ETs, né? Nós somos seres humanos e vivemos em comunidade. Nós estamos nesse mundo, mas temos que ter bem vivo entre nós que nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos diferentes. Mas para ser diferente, tem pessoas que acham que a diferença está na roupa, a diferença está no modo de falar, a diferença está em se afastar de todo mundo. Não é isso. Jesus andava com os pecadores. Como é que ele ia ganhar os pecadores se ele não andasse com os pecadores? Como é que ele ia curar os enfermos se ele não andasse com os doentes? Como é que ele... o julgamento que os fariseus faziam dele era exatamente esse. Mas nós temos que ser a diferença no meio desse mundo conturbado, no meio desse mundo depravado. Não que a gente vá fazer as coisas que eles fazem. Mas nós temos que mostrar que somos diferentes. Quantas vezes, irmãos, nós estamos até dentro da nossa casa, cuidando da nossa lida, e chega uma pessoa e vem buscar a sombra da nossa árvore, né? Nós vamos ver aqui mais à frente, né? A sombra da nossa árvore, porque o desespero dela é tanta, aquele desespero é tão grande que ela se lembra: poxa, fulano é crente, eu vou lá, vou desabafar, eu vou lá pedir para ela orar por mim. E quantas coisas nesse momento Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. E olha, não só na vida daquela pessoa, não, na vida de quem está ministrando aquela pessoa. Então, mais uma vez, nós somos bem-aventurados porque não andamos segundo o conselho dos ímpios. O versículo, como eu falei, que é o que nós vamos mais nos deter, é esse que diz: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo nos ensina e encoraja a pensar sobre o que nos satisfaz e dá prazer. Observe que todos nós valorizamos o que nos dá prazer, por isso encontramos tempo e fazemos tudo quanto for possível para nos satisfazer com aquilo que nos é agradável. A falta da leitura bíblica e meditação diária pode indicar falta de prazer. Assim como o prazer pela palavra revela a felicidade do justo, a falta desse prazer denuncia o coração idólatra, infeliz e insatisfeito. A gente sabe que conhecer e fazer a vontade de Deus é a essência da sabedoria. A felicidade e a bem-aventurança acompanham aquele que se deleita e medita continuamente na palavra de Deus. O Senhor disse que se a gente quer sabedoria, peça que Ele nos dá. Então, nós temos que estar sempre ligados com Deus, sempre pensando, sempre, muitas vezes, né? Eu estou
na igreja, ou falando com alguém, né, sobre a Bíblia, e eu não me lembro onde o versículo está. Aí, mas isso não me impede de falar, não. Como eu sei o versículo de cor, eu vou e falo. Na Bíblia está escrito isso, isso e isso. Mas para eu falar isso, sem dar exatamente o livro, o capítulo e o versículo que está, eu tenho que ter certeza que está escrito na Bíblia. E como é que eu vou ter certeza que está escrito na Bíblia? É porque eu li, eu coloquei, guardei aquilo no meu coração, aquela palavra, e na hora que eu preciso, o Espírito Santo me traz à mente aquele versículo. Quantas vezes a gente precisa tomar uma decisão, acontece essas coisas dentro de casa rapidamente, e imediatamente vem na nossa mente um versículo. E aquele versículo é o quê? É Deus falando conosco naquele momento de necessidade. Nós não estamos... tem momentos que não dá para pegar a Bíblia e procurar onde está escrito. Mas sabendo de cor, Deus nos traz à mente. Bem, continuando. Cultivar o hábito de ler e meditar a palavra de Deus é essencial para a vida do adorador. Como ter prazer na palavra de Deus? E aí? Como ter prazer na palavra? Tem um monte de gente assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Nós temos o quê? O pastor Judy Clay dá um exemplo muito, achei até muito engraçado, que ele fala assim, santificando as papilas gustativas. Quem sabe o que é isso? Todos nós temos papilas gustativas, pequenas saliências sobre a superfície da língua que fazem o paladar funcionar. Podemos sentir o gosto de um delicioso chocolate graças ao funcionamento do paladar. A palavra de Deus é doce como mel. Se você não sente isso, avalie as papilas gustativas da sua alma e santifique o seu prazer. Se você não está sentindo um gosto de mel na boca lendo a Bíblia, você está com algum problema, né? Nós temos que fazer uma avaliação. Nós temos que conhecer e obedecer. Nós precisamos obedecer e conhecer a soma dessas duas palavras, conhecimento mais obediência, dá intimidade, é igual intimidade. E nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando a gente tem muita intimidade com uma pessoa, muitas vezes a gente não precisa nem falar. Ainda mais o nosso Deus, né? Que antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele olha e fala assim, poxa, a Tereza hoje está triste, hoje a Tereza está feliz, hoje, sabe? Olha, hoje o coração da Tereza está desse jeito. Então, o que nós vamos poder fazer para que ela se lembre das palavras que estão na Bíblia e que ela tome posse de algum versículo, de alguma palavra, que ela lembre de alguma pregação, que ela lembre de algum hino, alguma palavra de um irmão, para que o coração dela se alegre, para que o coração dela rejubile diante de mim. É assim que Deus faz. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso conhecer e eu preciso obedecer para eu ter intimidade. Bem, cultive o hábito de ler a palavra de Deus até que você possa dizer: teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselhos. Essa palavra está em Salmo 119:1. Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Muitas vezes a gente pode, né? O pessoal diz assim, né? Vou te dar um conselho. Aí, não, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia.
A gente ouve muito conselho bom, sabe? Eu também não vou ser tão radical de dizer que a gente só ouve a abobrinha dos outros. Às vezes Deus usa pessoas para chegar a nós e falar com palavra de sabedoria e nos dizer, né, coisas que fazem muito bem ao nosso coração e nos leva até a tomar as decisões que precisamos tomar. Mas a gente tem que colocar isso tudo na balança de Deus, tudo que a gente ouvir. Porque muitas vezes, se a gente der ouvido a palavras erradas, a tudo que a gente ouve, há caminho que aos homens parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. E para terminar, eu vou ler o último versículo desses 3 versículos que são voltados para aquele que é justo, que diz assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que coisa mais linda! A meditação não é fundamentalmente o conhecimento intelectual, mas é a obediência constante à vontade de Deus. Estabilidade e fecundidade acompanham o indivíduo que se concentra continuamente em obedecer a Deus. Então, o que eu quero deixar para os irmãos hoje, o que Deus falou no meu coração no dia de hoje e que eu quero passar para os irmãos em nome de Jesus. Nós somos árvores num mundo tão árido, no mundo dos corações secos, no mundo de corações depravados, no mundo onde há tanto ódio, no mundo que está em total decadência, em depravação. Mas nós somos justos, nós somos árvores plantadas junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós somos o oásis desse mundo. Cada um de nós é uma igreja, e cada igreja é uma árvore frutífera. Eu preciso ser uma árvore frutífera. Eu preciso dar frutos para que aqueles que se aproximam buscando uma sombra, buscando um refrigério, encontre água, porque eu estou plantada junto ao ribeiro de água. Eu tenho água para dar. Eu estou falando, num contexto geral, tá, irmãos? Por favor, não estou falando, né? Eu estou falando num todo, né? No homem, o homem que é justo está plantado. E no momento tem a água, porque a árvore está plantada junto ao ribeiro para matar sede, tem a sombra, as folhagens que não morrem, para poder dar o refrigério, né, do alívio, do calor desse mundo. E tem o fruto, que é o alimento que as pessoas estão procurando. E esse alimento é a palavra de Deus. É o que vai sair da nossa boca. A Bíblia diz que, né, da nossa boca fala, né, do que o nosso coração está cheio. Então, nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Por isso que eu preciso ter prazer na lei do Senhor, para que eu possa passar esse prazer para as outras pessoas, para que eu possa ter a palavra de Deus para falar com as outras pessoas, para poder mostrar a elas que só existe um caminho. E quando diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido, ontem a Ana também falou, né, o meu versículo-chave da minha vida, que é Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Então, tudo quanto o justo faz é bem sucedido, porque não é porque ele é super-homem, não,
mas às vezes, até mesmo no nosso erro, existe o arrependimento quando a gente erra, existe a ida até Jesus, existe o clamor para que o Senhor venha nos perdoar, e Ele, com toda sabedoria, com todo amor, com todo cuidado, Ele transforma muitas vezes aquilo que nós fizemos errado. Algumas vezes nós pagamos a consequência daquilo, e outras vezes Ele transforma aquilo num aprendizado muito grande através das consequências. E é isso que nós estamos buscando hoje, buscando ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, para que possamos ser essa árvore frondosa, para que nós possamos ajudar esse mundo, para que nós possamos ser vistos como justo, aquele que segue o Senhor. Não que somos melhores do que ninguém. Infelizmente, nós erramos, nós pecamos, somos sim lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas continuamos sendo pecadores. Então, que nessa manhã, meus irmãos, nós possamos ter no nosso coração que precisamos conhecer a palavra, obedecer a palavra, para que venhamos ter intimidade com o nosso Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero deixar um beijo bem gostoso para os irmãos, muita saudade, tá? Eu amo vocês muito. Beijos, beijos, beijos.